Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse lugar, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aí. Tua palavra foi lida, e em nome de Jesus queremos aprender do Senhor. Tu és manso, humilde de coração, e quer ministrar nas nossas vidas. Nós te rogamos, ó Pai, fala conosco. Amém e amém. Você pode se assentar. Se tem uma coisa que é difícil da gente lidar, é com o cansaço. Porque o cansaço é uma coisa que sempre vem. Todo dia ele vem. Porque até quem não faz nada fica cansado de não fazer nada. Mas não é esse o cansaço que é o foco nosso hoje. O de quem não faz nada. Mas a gente trabalha. Você levanta de manhã com coisas para fazer. Você tem compromissos, você tem responsabilidades. Você tem atividades que dependem que você faça para que você tenha o resultado. Os cuidados do trabalho, se você não fizer, outro vai fazer, mas você que não vai ganhar. A casa. O trabalho parece que é uma coisa que muitas vezes a gente tem, em dados momentos, dificuldade de ver o retorno do nosso cansaço. Porque a pessoa faz o trabalho
qualquer trabalho, ela realiza atividades que depois ela tem que continuar fazendo. O comércio, ele atende o cliente, mas depois ele tem que comprar de novo para atender o cliente de novo, porque é o que gira. Um dos trabalhos mais difíceis da terra é o da dona de casa. Por quê? Porque não acaba a louça, não acaba a roupa, não acaba a sujeira. Quem aqui já ouviu da mãe? É um para limpar e 50 para sujar. Todo mundo já ouviu essa frase, e a maioria das mulheres já falaram. E se você não falou, filha, é porque você é solteiro, um dia você vai falar. É o cansaço. Muitas vezes a gente está cansado, mas quando a gente vê o fruto do trabalho, gera um certo descanso, porque você fica feliz com o resultado. Tem dia, irmãos, que a vida da gente é um pouco diferente, e tem dia que eu estou ou com a cabeça para isso, ou tem dia que eu estou vendo a necessidade, mas é nesse caso, vendo a necessidade, e aí nós dois pega para fazer, eu com a pastora. Eu não sei você, meu irmão, se tem uma coisa que eu gosto, é cheiro de casa limpa. Sabe, aquele cheiro de desinfetante cheiroso. Você chega numa cozinha cheirosa, você chega num banheiro cheiroso, limpo, brilhando, louça guardada, né? Pia limpa. Eu gosto disso e trabalho para isso, na medida do possível, mas trabalho. Por quê? Porque quando você vê limpo, a coisa mais gostosa que tem. Você senta na sala e fala, agora eu vou assistir um filminho, e está tudo limpo. Você gosta disso, irmã? Ainda bem que você gosta do filminho, você não gosta de novela mais. Então vamos lá. Você cansou. Então uma coisa que nós gostamos também, que gera descanso, é reconhecimento. Reconhecimento daquilo que você faz. Você faz porque você gosta das coisas em ordem, sim, mas você espera que as pessoas reconheçam o que você fez. Você faz um bom trabalho, você faz uma boa venda, você faz um bom projeto, uma boa peça, enfim, na sua atividade, no seu trabalho, alguém chega e fala, pô, legal o que você fez, parabéns, Deus abençoe, muito bom, obrigado. Irmãos, existem 3 chaves que abrem qualquer porta e que geram descanso na nossa alma. Por favor, com licença e muito obrigado. Quem aqui gosta de ser bem atendido? Primeira dica para você ser bem atendido. A Gabriela já aprendeu, porque ela viu eu fazer isso sempre. Quando você chega nos lugares, existe um crachá. Aquele crachá tem um nome. Chame a pessoa pelo nome. Mocinha, amore, coisinha, fofinha. Isso aí, irmãos, é só da boca para fora. Mano, cara, chefe, o chefe. É índio agora e ele é seu chefe. Não. Você chega no ambiente, você chega no banco, está lá, né? O crachá. E aí você chega lá no banco e fala, ô João, é o João do banco. É o irmão nosso da Quadrangular, lá de Piracicaba, que é o João do Banco do Brasil aqui. Irmãos, você tratar as pessoas pelo nome gera um descanso tão bom nelas, que elas acabam te recompensando, elas te atendem melhor. Porque as pessoas não são nossos servos. As pessoas não são obrigadas a suportar nossas frustrações
nossas amarguras e nem o nosso cansaço. Está cansado? Muito cansado? Fica quieto. Porque se você abrir a boca, você vai se arrepender depois. Quem aqui já se arrependeu de abrir a boca cansado? Irmão. Você se arrependeu já. Eu não queria falar aquilo, eu estava cansado. Porque o cansaço, ele chega a tirar o nosso equilíbrio às vezes. O pavio encurta. Quem tem pavio curto, ele tira. Está cansado. Pá! Mexe. Aprenda, irmão. A sua mulher, você chegou em casa, sexta-feira, sextou, piazada. E aí o que você vai fazer? Você vai chegar em casa apurrinhando. Você chegou em casa, a casa está limpa, está brilhando, glória a Deus. Vai sobrar menos para você. Não mexa, ela está cansada. O que ela espera? Primeiro, que você, de preferência, tudo bem que em certos casos é uma ilusão, mas ela espera que você, ao chegar na porta, tire o sapato e entre descalço ou de meia. Isso ela já vai poder começar a falar em línguas em certos casos, porque o iluminado entra atravessando a casa com a botina suja, e ela está cansada. Irmãos, isso não é cutucar a onça com a vara curta, é puxar o bigode dela. Você vai achar. Você vai achar, filho. Ela está cansada. Ela limpou. Então, e muitas vezes o cansaço começa pelo propósito da atividade. Tem coisa que você começa a fazer, você já começa a fazer sabendo que ou não vai dar certo ou que vai perder o serviço. Então você já começa na força do ódio. Você já começa a fazer a limpeza, por exemplo, com sangue nos olhos, filho. Porque você sabe que no domingo de noite você vai falar: o que aconteceu aqui? Atentado terrorista. Porque a casa que eu deixei limpa na sexta-feira, no domingo, né? Principalmente casa de vó sabe o que eu estou falando, né? Tem dia que o Tito está virado no girar, irmãos. Nós vamos botar a casa em ordem na terça-feira. Nós dois não conseguimos num dia só. 24 horas é pouco. Às 12 horas do dia. Aí terminar na terça-feira. Você acha ruim, pastor? Não, irmão. Logo, logo vai ter mais um para fazer isso. E aleluia. Amém? Deixa fazer. Mas o que acontece? Só que tem dia que você fala: eu vou fazer. O patrão pediu para fazer esse serviço, eu já fiz o mês passado, fiz o mês retrasado, esqueceu que foi contratado para fazer aquilo. E você só faz porque das duas uma, ou acaba, né? Acaba o que você fez, ou vendeu o que você fez. Então você precisa fazer. Isso é cansaço. Só que tudo isso é cansaço físico. Existe um cansaço que não é uma noite de sono que vai resolver. É o cansaço da alma. É o cansaço das emoções. É o cansaço de você investir sua vida, seus dias, seu tempo. É o cansaço de você investir seus sentimentos, de você devotar seu coração em projetos. E quando você faz isso, é diferente de um trabalho, como eu falei. Quando qualquer um devota seus sentimentos, seu coração num projeto, ele faz isso por vários motivos. Primeiro, necessidade. Por quê? Nós temos necessidade de fazer coisas que vai dar retorno, que faz parte da nossa natureza. Quando Deus soprou em nós o fôlego da vida, Deus é amor, então Ele colocou amor em nós. Então todo ser humano tem necessidade de amar, mas tem necessidade de ser amado.
Então, o desejo, a vontade de retorno, de compensação, de troca, faz com que a gente desenvolva projetos emocionais. E aí você começa a investir sua vida nisso. Você investe sua vida em relacionamento. E quando eu falo relacionamento, é com alguém, um casamento. Quando você olha para alguém e diz, gostei daquela pessoa. Quando você se envolve com alguém, quando você se apaixona por alguém, quando você casa com aquela pessoa, você não casa pensando no fim de um relacionamento. Você não casa pensando em sofrimento, em dor. É comum que você case pensando numa bela propaganda de margarina todo dia na sua casa. Mas isso não vai acontecer? Não, não vai. Mas isso também não é motivo para não fazer. E você faz. Você investe. Você investe na pessoa. Você investe com amor, com atenção. Você se esconde no começo, né? Esconde seus defeitos, esconde suas amarguras, suas mágoas, esconde seus sentimentos, às vezes não muito agradáveis, para que a pessoa goste de você apenas por suas qualidades. Mas uma coisa eu posso falar baseando pelo menos por mim, né? Não é fácil, mas uma coisa é fato. No começo, quando o branco do olho ficava vermelho e o verde parecia duas pedras, aquela pedra vermelha, verde, como é que chama? Esmeralda? Parecia esmeralda. E eu via que ela estava com razão. É aí que está jogado, irmão. Ela estava daquele jeito por amor. Por amor a ela, por amor a mim, por amor a minhas filhas. E aí isso eu tentava compensar de outro jeito. Como, pastor? Fazendo menos burrada, errando menos e tentando deixar de ser menino e virar homem maduro, que é o que a gente faz no começo de casado. O grande desafio do começo de casado para o homem é deixar de ser menino, porque todo homem entra menino no casamento. Mas aí que está a sacada. É você entender que você vai se cansar. Mas dia menos dias, a gente se cansa. Ser pai, ser mãe, é um tremendo investimento. E que não dá retorno. Porque quando vai dar lucro, né, está formado, vai ganhar e vai ajudar na casa. Não, eles casam e vão embora. E ainda traz aí, depois faz o quê? Aí vem em casa, passar fim de semana para comer e traz o neto para a gente gastar. Estou com vontade disso. Você vai fazer o quê, irmão? Bora, vamos buscar. Se tem condição, vamos fazer. Essa é a compensa, isso é descanso. Fazer coisa para neto é descanso. Agora entenda bem isso. Às vezes a gente cansa, porque o pai investe e um dia ele ouve: eu não pedi para nascer. Isso magoa. Da minha vida sei eu, você não tem nada a ver com isso. Isso magoa. Isso cansa. Às vezes a gente investe sentimentos
na vida de uma pessoa, seja um cônjuge, seja um filho, seja alguém importante, e a gente não vê o retorno. Por quê? Primeiro, porque nós criamos uma expectativa de retorno. Nós criamos. A gente cria uma expectativa de retorno. Porque meu casamento vai acontecer isso, eu vou fazer isso. O meu filho vai ser desse jeito, assim, assim, assado. E eu vou ter um retorno, eu vou ter um reconhecimento. E isso não vai acontecendo. Os anos vão entrando, vão saindo, vão entrando, vão saindo. O tempo vai passando e a gente não consegue ter a satisfação e o entendimento. E aí a gente não percebe que foram, às vezes, as melhores intenções, as melhores ações que pudemos fazer, mas foram escolhas equivocadas. A gente errou. A gente errou no fazer, a gente errou no escolher, a gente errou no opinar, mas a gente quis fazer o melhor possível. Um homem tentou fazer o melhor possível para sua filha. Não sei se ele errou ou se ele acertou, mas ela errou. E o erro dela levou ela ao quê? A uma desonra, a ser jogada fora do contexto familiar que a sociedade dizia naquela época. É essa mulher. Todo mundo fala da samaritana, mas eu pergunto para você, e o pai dela? Ou será que ela não errou com ele? E agora estava colhendo uma consequência? Ou será que ela não foi, por algum momento, perdeu o seu pai prematuramente e foi manipulada, usada, abusada e jogada na sarjeta da cidade? Enfim, tanto ela pode ter sido filha ingrata de um pai cansado. E aí eu quero que você entenda, muitas vezes nós geramos cansaço nas pessoas e a gente não pensa nisso. Nós temos que entender que muitas vezes nós podemos gerar cansaço nas pessoas. Ou ela foi vítima de uma situação e foi jogada nesse contexto. E ela foi tentar. Ela foi tentar consertar. Ela foi tentar arrumar. Mas isso cansa. Por quê? Porque nós temos limite para a expectativa. Pode ser uma semana, pode ser 20 anos. Mas nós temos limite para a expectativa. Nós temos limites para que o cansaço venha e chegue. O cansaço emocional, ele gera angústia. Antigamente falava estafa. Fulano está estafado, você está cansado. É um cansaço emocional, mental. Não é uma noite de sono que vai resolver. Quem trabalha com máquinas tem cansaço físico. Quem trabalha com equipamento, com informática, tem um cansaço cerebral. Mas quem trabalha com gente aqui vai entender o que eu estou falando. Tem um cansaço emocional mais aguçado, maior do que os outros, porque lida com gente. Porque não é só o pai que frustrou o marido, o filho, a mãe, a esposa, o sobrinho, o amigo, mas é um contexto. Lidar com pessoas e pessoas lidando com pessoas, o cansaço emocional é muito grande, porque é vontade lidando com vontade, é opinião lidando com opinião, é opção lidando com opção, é gosto lidando com gosto. Então se choca.
E gera-se incompreensão, e gera desgastes, e muitas vezes gera rompimento. Essa mulher foi vítima disso. Os cansaços geravam rompimentos, e esses rompimentos se acumulavam. Porque o cansaço emocional, ele vem do quê? Da ingratidão. É um dos piores sentimentos que a pessoa pode dar. É o famoso cuspir no prato que comeu. É a pessoa não chegar e dizer obrigado. Obrigado, meu pai e minha mãe, pelo filho que eu sou hoje, porque se eu me formei, vocês têm parte nisso. Obrigado, minha esposa, porque se eu atingir o que eu atingi, você tem parte nisso. Obrigado, meu marido, porque se eu atingir o que eu atingi, você tem parte nisso. Porque as pessoas no relacionamento muitas vezes esquecem que são cúmplices uma das outras, ou seja, fazem as coisas juntas. E quando há o esquecimento da cumplicidade, gera-se o quê? O egoísmo, o individualismo, e o outro fatalmente vai sofrer. E esse sofrimento vai gerar acúmulo. Esse acúmulo vai gerar o cansaço emocional. Porque em nome dos meus filhos, em nome do meu nome, em nome da minha família, em nome daquilo que eu acredito, eu vou absorver tudo isso. Até que chega uma hora que não absorve mais. E aí há o rompimento, há o cansaço, há o desgaste, há a exaustão emocional, em que uma das partes chega e fala, vale a pena? E assim como essa mulher sofreu a conclusão do não vale a pena. O que é errado. Porque não é o projeto de Deus, não é o sonho de Deus que você viva cansaços. Mas não é o projeto de Deus que você sofra perdas. O projeto de Deus, Ele quer restaurar. Às vezes dá. Mas às vezes também não dá. Mas o fato é que essa mulher fez algo extremamente necessário quando há cansaço. Ela estava cansada de traição, ela estava cansada de incompreensão, ela estava cansada de rejeição, de frustração. Cansada. E aí, ela fez algo que é necessário. Ela foi na fonte. Ela foi do necessário. Ela foi ao básico. Água. Sabe, irmãos, a gente esquece às vezes que o que pode gerar descanso da nossa alma é o básico. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. Você está me entendendo? É o básico. A minha avó era uma lavadeira, mas ela tinha uma tirada. E tem umas coisas que eu guardo na minha memória, a voz dela falando. Para certas situações ela dizia o seguinte, e até para certas pessoas, era o veredito dela. Isso é que nem relógio que atrasa, não adianta. Era um trocadilho que ela fazia. Ou seja, e ela falava algumas coisas que a gente tem que entender. Que tem coisa na sua vida que não adianta, você não vai conseguir mudar no outro. Então vai na fonte. E uma coisa que ela dizia, estava tentando lembrar. Já inventaram a roda, viu? O que passar disso é alguma coisinha.
Não fica querendo inventar. Não fica querendo sonhar. Do tipo, eu vou descansar o dia que eu for para Dubai, para Orlando. Eu vou descansar o dia que eu tiver não sei o quê. Não é assim. É o básico. Ela foi na fonte buscar água. Uma coisa tão básica, tão necessária. O que é necessário para você nessa noite? Aonde está a tua fonte de água? Essa fonte de água para ela era uma subsistência humana, física, era onde ela ia buscar água para tocar a vida dela, mas era uma referência. Era uma referência que ela tinha do poço que Jacó, o patriarca do povo samaritano, porque o povo samaritano ele era misto, judeu e outros povos, então eles tinham dentro deles princípios da cultura judaica, ou seja, ela tinha uma admiração, ela tinha uma fé voltada para a fé judaica, e para ela aquele poço tinha importância, porque era um poço que estava na Bíblia, na palavra, era o poço de Jacó. Era para ela buscar água lá, significava o quê? Eu vou voltar às histórias dos meus ancestrais, eu vou voltar à tradição, ou seja, o que é o teu poço de Jacó no dia que se chama hoje? O dia que se chama hoje, o teu poço de Jacó significa o quê? Eu tenho que resetar, zerar, eu tenho que mudar posturas na minha vida e eu tenho que voltar ao ponto inicial. Quando ela voltava ao ponto inicial no poço de Jacó, ela dizia: eu vou descer com essa água, a água que Jacó deu a José, e essa água que fez José ser quem é, que sustentou Jacó, vai me sustentar, e eu vou conseguir. Esse homem vai ficar comigo. Vamos falar na cabecinha dela: esse homem vai ficar comigo, esse homem vai me aceitar de uma vez, esse homem vai cuidar de mim, esse homem vai dar para mim aquilo que eu preciso, que eu quero, que eu necessito. Enfim, ela ia a uma referência que ela tinha para zerar o cansaço, para zerar a conta dela e começar de novo. O problema é que ela ia ao lugar certo com o pensamento errado. E qual era o resultado disso? Ela não descansava. Ela apenas se aliviava. Escapes. Muitas vezes o nosso cansaço é aliviado por escapes. Escape. Você vem no culto, uma visitação. Você vai orar, um derramar de Deus ali. Uma palavra que te motiva. Um projeto novo que rapidamente fica velho, mas que por algum momento te alivia, te dá força para continuar. Até que você entende que no lugar certo você vai encontrar a opção certa. Um belo dia ela chega lá, sol a pino, e Jesus está na beira do poço. Ela volta às suas origens, ela volta para zerar a conta, ela volta para se recompor e continuar. E ali ela encontra com Jesus. E Jesus fala para ela de uma certa forma, vamos tratar na nossa conversa aqui hoje. Sabe, samaritana, por que você não está conseguindo? Porque você está no seu plano B. O seu plano B é a sua lógica. O seu plano B é a sua maneira de enxergar as coisas, é a sua maneira de entender as coisas. O seu plano B é a maneira de tratar com as pessoas, é a sua maneira de esperar das pessoas,
é a sua maneira de investir nas pessoas, é a sua maneira de olhar para as pessoas. E isso, para mim, é o seu plano B, ou seja, é porque algo não deu certo, mas existe um plano A, e esse funciona. Sabe, irmãos, Deus está sempre nos apontando a direção certa, é só a gente prestar atenção. Deus está sempre mostrando para a gente o que é melhor. É só a gente cuidar disso, de procurar o que tem que ser feito, como fazer. É só beber a água na hora certa, porque daí no plano A, que é aquilo que Jesus queria que ela fizesse, o lugar, o poço de Jacó, o lugar era o início da fé dela. Quantas vezes você vem para a presença do Senhor e leva uma botija de água, mas não leva a água que o Senhor realmente tinha para você, porque você está centrado na sua posição e não está entendendo o que Deus está querendo fazer. E aí na conversa que Jesus tem com ela, Jesus mostra que ela está errada, ela está equivocada. A maneira dela agir não vai resultar no retorno que ela precisa. A maneira dela fazer não vai resolver o problema dela. Porque ela, como assim, pastor? Ele fala, o marido que você tem não é seu. Ou seja, não é de marido que você precisa. Não é de um homem ao seu lado que você precisa. Você precisa sim daquilo que Jacó e José tinham, um Deus que cuidasse deles. Você precisa dos cuidados do Senhor. Você precisa dos meus cuidados, a minha água que te dá vida. Você não precisa de uma pessoa que você vai investir expectativas. Você não precisa de uma pessoa que você vai colocar a sua devoção e vai se frustrar e vai se cansar novamente. O que você precisa entender é o seguinte: é que eu sou na sua vida. O dia que você entender que eu sou na sua vida, você vai começar a mudar. As suas expectativas vão mudar, mulher. As suas expectativas vão mudar, meu irmão. Se você entender que o seu cansaço é porque as suas tentativas não estão dando certo, mas Deus quer transformar as suas tentativas em realizações. E como que você vai fazer isso? Provando do Senhor, olhando para Ele e dizendo, peraí, eu estou errado por quê? E aí Ele vai começar a falar dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade. Ele vai começar a mostrar para você o quê? Que tem coisa que você está falando, e aí você vai levando para o teu contexto pessoal agora. Tem coisa na sua vida que você está falando não, e Deus está esperando você falar sim. E tem coisa que você está falando sim, que Deus já disse para você, fala não. Toma uma posição. Tem coisa que você está esperando das pessoas, e eu já mostrei para você que não é delas que você vai receber. Você está entendendo? Às vezes você fica esperando, não, porque ele vai me reconhecer, ele vai me falar, ele vai dizer, e ele não vai falar, sabe por quê? Porque entenda uma coisa, irmãos, começa a aprender a pedir a Deus discernimento para fazer leitura das pessoas. Como assim, pastor? As pessoas não dão o que não têm. Se a pessoa não foi ensinada a dar aquilo quando era criança, ou seja, dar obrigado, dar atenção, dar retorno, ela não vai dar. E não adianta, porque ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. As pessoas mudam quando? Quando cansam de sofrer. E não é você que vai gerar sofrimento para ela mudar. Você não é o diabo. E não é um demônio que Deus permite na vida da pessoa para fazer ela sofrer, para mudar. Então muda você. Troca a água. Troca a água. Existe uma água no poço de Jacó, que é a água
aquela água que mata a sede, aquele sentimento, aquela emoção momentânea, o refrigério, o escape. Mas existe a água que muda. É a água da vida, é a água de Jesus, está ali no poço. Deus cria agendas, cria situações para encontros conosco, para mudar nossa vida, mudar nossa história. Então nós temos que criar um conceito. Deus, irmãos, quem está falando isso para você é alguém que já tem uma testemunha aqui, que já me viu apanhar muito. A pastora já viu eu dar muito murro com ponta de faca. Por quê? Porque eu entendia que uma das funções do ministério era mudar as pessoas. E como o pastor tinha me dado uma autoridade espiritual, um cajado que eu tocava e as pessoas eram mudadas. Não é assim. Demorou para eu aprender. E aí Deus foi trabalhando. Foi as minhas tentativas, a primeira tentativa, a segunda tentativa, a terceira, a quarta, os anos foram atravessando, até que um dia, de uma outra forma, de uma outra maneira, mas Deus falou para mim, você está aí, frustrado, porque você não tem como mudar, e esse que você está tentando mudar também não vai mudar, ou seja, esse que está com você também não é seu. O que está te cansando, meu irmão, emocionalmente? O que está fazendo você puxar o ar e não alcançar? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas tem gente aqui, eu tenho certeza, que já teve momentos na vida de querer puxar o ar e não alcançar. Eu estou infartando, eu estou morrendo. Não, você não está morrendo, você está tendo crise emocional. Por quê? Porque você está cansado. Porque não é fácil. Sabe por quê? Primeira coisa que ninguém faz é se colocar no seu lugar. E eu pergunto para você, quantas vezes você se coloca no lugar dos outros? Falar de mim é fácil, quero ver ser eu. Já ouviu essa frase? Pastor, estou cansado. Meu irmão, descansa. Descansa. O que está te cansando? Olha para aquilo e veja como você está conduzindo. Aquela mulher entendeu que ela estava sendo usada e que ela tinha que abrir mão. Aquela mulher entendeu que ela tinha que entregar para Jesus. Então eu quero te convidar essa noite. Não vai sair fazendo nada errado. Você não tem que largar de ninguém. Você não tem que pedir acordo de emprego. Você não tem que fazer nada. O que você tem que fazer é pegar o cansaço. O cansaço. Sua maneira de agir. Seus valores. Suas dores, e dizer para o Senhor, não dá mais, não quero mais, eu quero ser feliz com Jesus. Eu quero essa noite dizer para o Senhor, a tua graça me basta. Significa o quê? Que assim como o espinho não saiu de Paulo, significa que o contexto não vai mudar. Aquela mulher não foi para a Europa. Aquela mulher não foi contratada por uma multinacional. E nem foi dado a ela um carro zero. Aquela mulher continuou morando na casa dela, na mesma cidade. Continuou morando e vivendo no mesmo lugar que ela vivia. De maneira nova, descansada. Descansada. Por quê? Porque ela pegou o cansaço dela e deixou ali na beira do poço e pegou da água da vida e levou com ela. O que te cansa? Você não vai mudar ninguém.
o que te cansa. Ninguém vai mudar por causa de você. As pessoas mudam quando cansam de sofrer. E talvez você hoje está cansado por conta dos seus sofrimentos. Então hoje é dia de você dizer: eu estou entregando ao Senhor. Senhor, vem tomar conta da minha vida. Vem tomar conta das minhas emoções. Abra os meus olhos espirituais, para que eu enxergue no meio do turbilhão a tua pessoa. Estenda suas mãos para mim, para me trazer alívio e dar fim à tempestade. Conduza o meu barco em paz, em tranquilidade. Eu não quero carregar nada que o Senhor não queira que eu carregue. Eu não quero fazer nada que o Senhor não queira que eu faça. Eu não quero continuar com o cansaço. Você entendeu por que um pouco mais à frente, numa outra oportunidade, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, sobre vós o meu fardo, que é leve. Está na hora de você se transformar se você se transformar em uma samaritana pós-poço com Jesus. Por quê? Ela subiu, creio que discretamente, olhando para o chão, em relação àquele poço. Mas quando ela voltou feliz, leve, e testemunhando da experiência dela. E as pessoas foram ver o que ela estava falando. Deus quer trazer leveza na sua vida, no seu coração, para que as pessoas possam ver essa leveza em você e buscar essa leveza que você tem nessa experiência. Entenda bem, para mim poder encerrar. Não é trocar de emprego, não é trocar de marido, não é trocar de família, não é nem trocar de carro. É trocar de posição. É chegar para o Senhor e dizer: Senhor, me ensina, me dá dessa água, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra como mudar, o que eu tenho que falar e não falar, mas tira o cansaço, tira a sede, tira o desgaste e faz algo novo em mim.